E aí, Alexander-Arnold é considerado traidor ou não no Liverpool? Por que que eu tô trazendo esse conteúdo aqui para vocês, pessoal? Primeiramente, bora falar um pouquinho sobre essa notícia logo no começo da semana que o Alexander-Arnold soltou um vídeo, claro, na página do Liverpool falando sobre a sua decisão oficial de não renovar com os Reds depois de 20 anos de serviços prestados ao Liverpool. O Alexander-Arnold, que passou por todas as categorias de base do Liverpool até se lançar profissional, ganhando Champions League na temporada 18 e 19, duas Premier Leagues e, é claro, uma extensa marca de partidas com a camisa dos Reds, né? O Alexander-Arnold, aos 26 anos, está deixando os Reds para jogar no Real Madrid, na verdade, né? Não é oficial, mas está escrito nas estrelas que Alexander-Arnold será jogador do Real Madrid na próxima temporada, até porque Xabi Alonso deve assumir o comando do Real Madrid, o Ancelotti vai sair, o Xabi Alonso, ex-jogador do Liverpool, que também jogou no Real Madrid, né? Será o novo treinador, né? Já deixou o Leverkusen, já comunicou a sua saída do Bayer Leverkusen ao final dessa temporada. E claro que tem também a proximidade do Bellingham também, o peso do Bellingham estar no Real Madrid para o Arnold também estar lá e formar uma parceria com o seu amigo pessoal, Jude Bellingham, que já está há 2 temporadas no clube espanhol. O Alexander-Arnold, pessoal, começou bem jovem a sua carreira no Liverpool, né? Ele morava muito perto do antigo CT de Melwood, na Inglaterra, em Liverpool, né? A família do Arnold é muito simples, tinha uma residência próximo do CT e o jogador sempre estava ali, né? Ele, criança, já estava ali muito próximo do CT e, claro, começando a jogar desde criança, passou a ser gandula e depois construiu uma carreira nas categorias de base do Liverpool até se lançar ao profissional e hoje tem, claro, a chancela, né? Esse rótulo de um dos melhores laterais direitos, ou se não o melhor lateral direito do futebol na atualidade, ele que vai completar 27 anos em novembro. O Alexander-Arnold foi bastante emotivo na sua declaração, citou objetivos pessoais e profissionais ao deixar o Liverpool e, claro, ter essa possibilidade de ir para o Real Madrid, né? Um clube de tanta projeção, um clube tão enorme, gigantesco como o Real Madrid, também é difícil dizer não, né? Ainda mais nessa atual situação. Mas o que eu vou trazer aqui de debate é que o Arnold foi mudando de opinião com relação ao seu futuro no Liverpool já na temporada passada, né? Antes ele falava que queria ser capitão, que ele queria ser o jogador de um clube só, que queria seguir a carreira no Liverpool, clube que ele ama, e ele várias vezes fala sobre isso na sua declaração, né, sobre o seu amor ao clube, onde se formou como pessoa, como jogador e um dos melhores de sua posição. Mas ao mesmo tempo isso foi mudando e a virada de chave veio nessa temporada por conta da demora da renovação de contrato dele, né? O Salah e o Van Dijk acabaram renovando, né, no mês passado, que foi um alívio para a torcida e também para o projeto Liverpool, porque se tratam de dois jogadores muito importantes no cenário do Liverpool recente, né, de muitas vitórias, um Liverpool cada vez mais presente em títulos, em grandes finais de competições do futebol internacional, mas o Arnold foi mudando isso. E é claro que a torcida, claro, mexe coração, mexe paixão, fica desapontada, chama de traidor, porque o que acontece? O Arnold, pessoal, ele tomou a mesma decisão que o ex-meia Steve McManaman, que jogou praticamente toda a sua carreira no Liverpool, fez em 99 para ir para o Real Madrid. Em 99 isso, e ele construiu uma carreira de 5 temporadas e muitos títulos pelo Real Madrid, o Steve McManaman, né? E não foi um meia muito
presente na seleção da Inglaterra jogando pelo Real Madrid, mas foi um cara muito importante na seleção inglesa quando jogava no Liverpool nos anos 90. E depois, outro prata da casa fez a mesma coisa, mas aí fez pior, que é o Michael Owen. Michael Owen, jogador chamado de Golden Boy, ganhou prêmios individuais, muito precoce jogador, mas que teve uma carreira muito assolada por lesões. Em 2004, ele decide deixar o Liverpool com 25 anos de idade para jogar no Real Madrid e jogou por apenas uma temporada e não foi nada bem e voltou para a Inglaterra. Só que ele não voltou ao Liverpool, ele voltou ao Newcastle e depois foi jogar no maior rival do Liverpool, Manchester United, e a torcida do Liverpool não tem tanto respeito, ou falando nem tem tanto respeito, ou sendo até um pouco brando falar sobre isso, mas a torcida do Liverpool não gosta do Michael Owen porque ele jogou no maior rival, né? Quando ele decide sair do Real Madrid para voltar para a Inglaterra, ele joga no Newcastle e vai depois jogar no maior rival. O que está acontecendo, né? E o Arnold, na sua despedida, ele falou que voltaria. Só que voltar não depende apenas do jogador. Será que o Arnold vai voltar numa outra conjuntura de carreira? Lembrando que ele pode assinar um contrato aí longo com o Real Madrid de 5, 6 anos, e ele com 26 para 27 anos pode voltar para a Inglaterra com 32, 33 anos, né? Será que o Liverpool vai entender o processo daqui a alguns anos para tentar trazê-lo de volta? Porque o futebol tem suas dinâmicas, né? O jogador muda com o tempo. Você não consegue ser, tipo, tirando alguns personagens que são extraterrestres do futebol ao longo da história, mas você não consegue manter uma fisicalidade, a sua melhor fase acaba não sendo a mesma depois que você atinge uma certa idade, né? Mas assim, cara, o Arnold ele toma uma decisão muito difícil, né? Mas ele também expõe seu lado pessoal. Mas o que mais atrapalha todo esse processo, ao meu ver, ciente de que ele estava com seu contrato acabando, né? E ainda prometendo que vai renovar, que quer ser um jogador de um clube só, que quer ser capitão, que quer ser o líder dessa equipe, ele não cumpriu o que ele falou lá atrás. E aí ele muda de opinião. E aí mexe com o torcedor, eu entendo pra caramba, porque é paixão, cara. Não tem como você simplesmente deixar isso de lado. Eu ficaria putaço, muito puto por conta disso, né? Quando acontece esse tipo de situação, né? Tipo, então, assim, eu entendo a razão do Liverpool, dos torcedores do Liverpool estarem revoltados e tristes com a partida do jogador, porque o mais importante de tudo é que, se ele queria ir embora, por que não vendeu o jogador? Porque o Arnold é o jogador mais valioso desse elenco do Liverpool, cara. O que a FSG fez foi, na verdade, uma baita foi um baita de um erro, cara. Um baita de um erro, porque o que acontece? Você tem um cara que é o maior lateral direito do mundo, 26 anos, domina a posição como poucos, joga como poucos. Se você sabe que o cara não vai renovar, meu, vende. É mais fácil você vender do que chegar no final do contrato e você perder 100 milhões, cara, mais ou menos, que você poderia faturar numa venda. O cara tá saindo de graça. Essa foi a maior barrigada do Liverpool com relação ao Arnold. Por mais que a decisão do jogador seja o Real Madrid. Quem nunca vai dizer não pro Real Madrid? Eu entendo. Eu entendo. É difícil dizer não pro maior clube do futebol mundial, cara. É difícil, cara, você ter essa possibilidade de jogar dentro de um clube, ser respeitado, criar raízes e tudo mais, e vai ter um momento que tem que sair porque, tipo, tem outro clube que é, tipo, total vitrine para tudo e, claro, todo mundo quer jogar no Real Madrid. Cara, é objetivo de qualquer jogador de futebol. Eu não quero generalizar, mas na maioria das vezes, todo mundo quer estar lá no Real Madrid. Todos os grandes craques jogaram no Real Madrid. E é claro que a forma como o Arnold contornou a situação, lidou com isso,
gerou essa revolta. E eu concordo plenamente. Mas o que mais errou foi a diretoria. Se vai embora, meu irmão, vai embora agora. Vai em janeiro, ou vai antes da temporada começar. Use o seu maior asset, a sua maior matéria-prima para fazer lucro, cara. E o Liverpool não fez. E perdeu a possibilidade de lucrar demais vendendo um jogador que venderia super caro. O Arnold com certeza sairia por 100 milhões de euros do Liverpool sob contrato, né? Sairia fácil por esse valor e contrapartida você teria uma grana para poder reforçar o que você precisa reforçar. E agora o Liverpool fica de mãos abanando, sem nenhum tostão, porque o jogador termina o contrato e, de acordo com a lei Bosman, um passe é do jogador, o Liverpool não tem nenhuma contrapartida e vai embora. Foi o mesmo que aconteceu com o Mbappé com o PSG, por exemplo, na temporada passada. Exatamente isso que aconteceu. E o Real Madrid consegue, pela segunda temporada consecutiva, contratar dois grandes jogadores a custo zero. Apenas vai arcar com os honorários contratuais de luvas e tudo mais. Claro que vai ser uma grana absurda, com certeza, mas você se livra de um grande fardo que é você pagar uma taxa ao clube pelo passe do jogador. E o Liverpool perde essa oportunidade. E aí que vem essa grande questão. A diretoria do Liverpool errou demais. Ficou esperando. Ficou naquela oratória de que, eu vou renovar porque eu amo, que não sei o quê. Cara, são objetivos, cara. Você pode mudar de ideia, ver oportunidades. A situação do futebol ela é muito dinâmica. E isso pesou demais. Pesou demais. E o rótulo de traidor é super normal, cara. Porque, assim, é o fato de você prometer que quer ser capitão, que quer ser jogador de um clube só, que não sei o quê, e depois mudar de opinião. E o pior de tudo, a diretoria esperar para tentar renovar com o cara e não consegue renovar, e aí vai embora e com as mãos totalmente vazias, cara. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, mas não tem problema, porque nem tudo é fim do mundo. Liverpool, atual campeão inglês, vai jogar Champions League, o Arne Slot está muito bem, o Liverpool vai no mercado em busca de reforçar, e a novidade saiu no final da semana, quase dias depois do anúncio do Arnold ir embora. O grande alvo do Liverpool para repor a ausência do Arnold na próxima temporada é de Jeremy Frimpong, o lateral direito holandês do Bayer Leverkusen, e aí vem a atacada certa. Atacada certa porque é um jogador de muita característica igual ao do Arnold. Apoiador, que tem a ofensividade como ponto positivo, assim como o Arnold não é um cara tão tão virtuoso defensivamente, mas que é um cara que apoia muito. E eu vou falar para você, Frimpong é holandês, o técnico holandês, com certeza está observando. Informação pingou hoje que o Liverpool está de olho no Frimpong e tem que ser mesmo a contratação, tem que ser o alvo. Tem que ser o alvo para manter o padrão, para você manter essa característica. Claro que você tem no Conor Bradley, que é um jovem jogador e que tem tudo também para ter uma carreira interessante no Liverpool, mas com característica mais diferente, é um cara mais defensivo do que realmente um apoiador, né? Então tem esse lado interessante, mas assim, a grana que poderia ter vendido o Arnold, poderia ter contratado o Frimpong, poderia ter sobrado dinheiro para contratar mais jogadores, mas nem tudo é um mar de rosas no futebol, mas é isso. Traidor pro torcedor do Liverpool. É traidor, mas não tem como dizer não pro Real Madrid. Eu entendo, mas todo o processo, como ele soube lidar com isso, foi muito difícil. A decisão foi tomada em março, antes mesmo do Liverpool ser campeão inglês. Inclusive, isso foi tomado guardado as sete chaves, esperaram o Liverpool ser campeão inglês de forma antecipada para anunciar, mas muito erro. Assim, cara, se tem um jogador, isso tem que ser regra universal no futebol para todos os clubes. Se tem um jogador que está perto de terminar contrato, se ele termina o contrato da temporada seguinte e ainda não tem sinal para renovar, meu amigo, vai embora. Vai embora porque é complicado, porque você olha a situação, o contrato vai acabando, os interesses vão aumentando, isso aumenta a pressão sobre o staff começa a ouvir sondagem, começa a ouvir proposta, muita gente procura, e, é uma armadilha, tipo, na certa pra você se dar mal.
E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Não quis vender e agora vai embora de mãos abanando, o que é uma pena para o Liverpool em termos financeiros, mas não é o fim do mundo, porque o Frimpong pode pintar em Enfield na próxima temporada e é uma contratação que eu apoio assim, ó, apoio muito, cara. Apoio muito, ó. Assina embaixo, dou a minha chancela porque vai manter um padrão legal e é um jogador de muita qualidade, inclusive defende a seleção holandesa já faz algum tempinho, beleza? Esse era o meu vídeo para falar sobre essa questão. A galera veio trocar ideia para a gente falar um pouquinho sobre isso, então tá aqui o conteúdo para a gente trocar essa ideia. O Alexander Arnold tá indo embora, vai ser provavelmente jogador do Real Madrid, só falta assinar, tá tudo praticamente certo, e vai ser treinado pelo Xabi Alonso, que tá deixando o Leverkusen e vai treinar o Real Madrid, onde ele foi jogador, ganhou tudo também no Real Madrid e que também tem passagem no Liverpool, né? São coisas do futebol. Eu volto em breve com mais vídeo, lembrando que tem rodada da Premier League, a antepenúltima, 36ª nesse final de semana, tem live no domingo pra gente conversar bastante e é claro que a gente vai trocando ideia ao longo do final de semana, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, hein?